Ok, bom dia. Estamos às 10 minutos para 6 horas da manhã de hoje. Acordei bem cedo, mas quando acordo a primeira coisa que eu faço é ver o que eu sonhei, é lembrar o que eu sonhei. Se eu lembro, eu analiso o sonho. E essa madrugada eu sonhei, assim que eu acordei eu lembrei o sonho. Era muito interessante porque ontem eu disse a alguém que eu me sentia muito fraco, apesar de todas as minhas capacidades mentais desenvolvidas pelos mestres. São 7 mestres, a começar por São Paulo, passando por Tot, Amos, o Galgal e outros. E eu disse a ela que o irmão dela está mal com Covid, e eu disse a ela que eu, no e-mail, estou me sentindo muito fraco para poder ajudar. E o sonho mostrava o contrário. Então não vou contar o sonho, porque não é esse o objetivo desse vídeo. Até porque fiquei feliz de saber que tive 90% de duração. Ou seja, os cliques passaram de 50, de poucos, estão em 53 cliques. O que significa que eu tenho 109 inscritos, mas tive 103, 53, desculpa, 500, perdão, vou repetir, eu tenho 109 inscritos, eu tive 503 cliques, 5 vezes mais praticamente, e o tempo de duração que o meu Correlet, meu instrutor Bruno, meu neto, meu sócio, nos próximos vídeos que nós gravaremos como e-books e venderemos. Já falei para vocês, espero contar com a colaboração de vocês para poder a gente fazer um pouco mais do que nós fazemos, porque veja, nossa estante está vazia, porque os livros que eu tenho ali são 26, mas voltarão 264 e ela vai ficar cheia. O que eu vender será para, claro, viver com dignidade, é um dos meus temas, viver com saúde, mas também para aprimorar os meus aparelhos de gravação. Por exemplo, o meu computador já não é mais utilizável. Eu pago 200 GB e ele só é capaz de processar 56. Então, aí um colega meu me explicou que eu disse, Oi está me roubando. Ele disse, não, tá não. Teu computador é que já precisa ser mudado. Um colega não, uma colega, a Magda. Ela me deu este e ela disse, eu também, quando você comprou este, eu comprei o meu. Não, eu não comprei. Ela e a Patermondo compraram e me deram de presente. Meus alunos são assim, né? Amigos fiéis, uma outra família que não é consanguínea. Por falar em família consanguínea, voltemos agora a Jesus e a seus familiares, né? Na parábola da transformação da água em vinho. Temos para vocês, né? Foi motivo do vídeo anterior, não vamos reler, mas o importante aqui é que ele, 3 coisas para nós católicos. Primeiro, que foi em Canal da Galileia. Segundo, que Maria estava lá. A tradição, a Sagrada Tradição Católica supõe que a mulher fosse prima ou irmã de Maria, mãe de Jesus, e Jesus e seus discípulos também, pois tinham sido convidados. Em determinado momento faltou água. E Maria, que nós chamamos de Nossa Senhora, disse a ele, eles não têm mais vinho. Ou seja, isso incomodava ela e preocupava ela. E ele disse, mulher, que não é um título diminuto, que diminui, pejorativo, como algumas pessoas supõem. Mulher, não. Aqui a palavra mulher é para remeter a Eva, a primeira mulher que aparece na Bíblia, e é aquela que concebe o pecado. E Maria concebe o Redentor. Então, aqui o que o autor quer é fazer um paralelo. É João 2, de 1 a 11. Então ele usa a palavra mulher
exatamente para que nós possamos fazer um paralelo entre Eva, né, Adão e sua mulher. Adão conheceu a sua mulher e os dois tiveram filhos. E o primeiro filho se chamou Abel, que traduzido quer dizer Deus é Pai. Então, mulher, vejam bem, não é uma palavra pejorativa, é apenas para fazer uma ligação que Maria é a segunda Eva. Enquanto a primeira Eva concebeu o pecado, Maria concebeu o Filho de Deus. Outra coisa digna de nota é que ele diz que não fará. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu vou fazer esse milagre na ceia, quando eu transformar vinho em sangue, em meu sangue. Uma coisa miraculosa, Mysterium Fidei, diz o Papa Paulo VI na encíclica, e o Papa repete depois da consagração da hóstia, porque o vinho se torna substancialmente sangue de Jesus Cristo. E a hóstia se torna substancialmente corpo de Cristo. Mas na aparência, tudo permanece igual. Ou seja, o nômeno, a informação, não corresponde ao fenômeno, o objeto. Isto nós não sabemos explicar, nem os cientistas, nem os teólogos. Então, por isso é Mysterium Fidei. Eu já cansei de dizer aqui que o cristianismo é a última e mais completa história de mistérios, porque o islamismo não tem mistério. É apenas um compêndio prático, legal, para uma teocracia, né? A Sharia. Então, é engraçado, Jesus não vou fazer, mas ela chama o mestre de cerimônia e diz o que ele disser, o que ele mandar fazer, faça. E aí Jesus manda encher umas talhas que são grandes, jarros grandes de água, e não se dá o relato do processo e transforma a água em vinho. Quando o mestre de cerimônia trazem um caneco de vinho para ele, ele prova, e ele viu que aquele vinho era de ótima qualidade, mas ele não sabia como, de repente, com tanta pressa, né? Ele disse para o dono o marido, né, o noivo que tinha se tornado esposo, faltou vinho, e de repente, em cerca de meia hora, né, não dava tempo, porque tinha que buscar em cidades vizinhas, e o processo era muito demorado. E aí, Jesus aqui faz isto, os apóstolos viram, os discípulos dele, que se tornaram depois apóstolos, e os que serviram as mesas viram. Gostaria muito de ver essa cerimônia. Edir Macedo, que se auto-intitula canalhescamente bispo, episcopo, ele não tem noção do significado dessa palavra, o alcance dessa palavra. Essa não é uma palavra para ser aplicada a canalhas, embora também na Igreja Católica, Anglicana, Luterana, tenha bispos canalhas e assim, e até pedófilos. Mas ele não recebeu legitimamente a unção, né, a sagração episcopal. Então, esse é, portanto, o motivo, foco do nosso vídeo, que nós já gravamos o anterior, e agora vamos explorar. Prometi a vocês que eu daria no original, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. São João, o único apóstolo que usa a palavra verbo, porque tinha contato com a escola de Alexandria, através provavelmente de Fílon, cujos maiores nomes eram Fílon, o próprio Fílon, Hermes Trismegisto, mas outro Hermes, porque o Hermes que me apareceu em visão era do ano 2300 a.C. e Apolônio de Tiano. Então, aqui está em latim. Em princípio era verbum, et verbum et deum, et Deus era verbo. Então, agora eu disse a vocês que eu ia ler em grego, enarche enologos, kai logos en prostanteon, kai theos enologos. Oitos en enarche prostanteon, panta di aito egeneto oidien, kai coris aito egeneto oidien, en o gogenev en aitos zoe en. Nele estava a vida. Kai ezoe en to phos ton antropon. E a vida é a luz dos homens. Nele está a vida e a vida é a luz dos homens. Phos, photos, luz.
e Zoé, de zon, né? Zoologia, vida. Então está aqui que Jesus era luz e vida. Kaitofos enta fainei, e a luz brilhava nas trevas. Kai escotia aito eikatelabe, mas as trevas não o receberam. Aqui está no original grego, a Bíblia é para estudos, Novo Testamento, Bíblia grega et latina. Então, quando Jerônimo traduziu logos, eu disse por verbo, errou. E quando os protestantes dizem no princípio era a palavra, erraram. Eu acho que aqui Almeida também tem uma tradução, João, e no princípio era o verbo também, o verbo ele segue a didática do Jerônimo, embora Jerônimo seja católico e ele seja protestante, mas ele achou adequado dizer o verbo. Já disse a vocês porque eu não concordo com o professor de português, verbo, palavra, tem nada a ver. Os conceitos em português para esses vocábulos nos distanciam totalmente do sentido da palavra logos, que é informação. A lei, a informação que obriga a criação do universo. É uma ordem. Fiat lux, disse Deus, faça-se a luz. Olha, fiat lux, dixit Deo, fiat lux. Amer Elohim, em hebraico. E aí, Aur, seja luz, e foi luz. E aí, Aur. Então, mas os hebreus também erraram quando traduziram, assim como os católicos traduziram a palavra logos, porque verbo, palavra, não é a mesma coisa, mas os nossos queridíssimos irmãos na fé no Deus vivo e verdadeiro, então também fizeram a mesma besteira. Aqui eu tenho a Bíblia hebraica no original, né? Aqui é a Torá, Sefer, Torá, Nebiim, V'Ketubim. Então aqui é T-O-R-A, Torá, N-B-I, Aleph e Mem final, Nebim, profetas, Torá é lei, Nebim, profetas, esse V não se é um prefixo, Kaf, Tal, Val, Bet, Yod, Mem final, Ketubim. Então, Nebim, profetas, Ketubim, os escritos sapienciais, Torá, a lei. Então, aqui é o original e nós vamos mostrar a vocês detalhes para frente, né? Eles colocam para ajudar a gente o título do livro em latim, mas aqui está a mesma coisa. Bereshit, né? Capítulo 1, A em hebraico, já que é alfanumérico. Então, vindo de lá para cá, tem Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haeretz. Vou ver se eu olho para ler o verbo. Vaeretz shaita tohu v'bohu. Vaeretz shaita tohu v'bohu. Vikshek elfenei tohum. E a terra era trevas, vazia e solidão. Me perdi aqui. Viruá Elohim, e o Espírito de Deus, Merakfet Elfenei Torhum. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Viamer Elohim. Amer disse, Viamer Elohim. Né? O Gênesis 1 é todo com o nome Elohim. E a Vé não aparece aqui. E aí seja Aur, luz. Vi aí Aur.
e foi luz. Então, mas o grande erro dele foi traduzir a palavra Bereshit. Já mostrei para vocês e já disse, ó, Be, e aqui é que tem o R. Então, esse grandão aqui, Be, é uma preposição em Reshit. Então, não devia ser traduzido, devia ser em Reshit, Deus criou os céus e a terra. Devia ser assim, e a explicação do meu queridíssimo amigo Rabino Meir Melamed Marzillah, que é Rabino Sefaradita, veja, Sefardi ou Sefaradita, parece com safado, mas é o contrário. O safado lá são os Ashkenazes. Então, ele é rabino da comunidade sefaradita de Flórida, Miami, e aqui ele diz que o mundo espiritual foi produzido pela palavra divina. Palavra é aquela história, né? É informação. É informação. Palavra é outra coisa. Palavra é apenas vocábulo. A informação. Tudo é informação, é o que nós chegaremos no final desses vídeos. A última descoberta da ciência é que tudo no universo é informação. O átomo não será jamais descoberto, porque o interior do átomo, o nous, como Hermes Trismegisto chama, o noumeno, como os filósofos chamam, é o centro do fenômeno. O noumeno é informação que se cobre segundo o que ela ordena e aí cria o fenômeno. Então, todo fenômeno é criado por um noumeno, uma informação que Trismegisto chama de nous. Então, devia ser, em vez de no princípio criou Deus o céu e a terra, devia ser em Reshit, porque Reshit é uma pessoa. Reshit é o Filho unigênito de Deus. Nós dizemos no credo, credo em uno Deum Patria Onipotentes Factorem Caelum et Terra Visibilium Omne et Invisibilum. Quem Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Deus de Deus, Lumen de Lumine, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas. Consubstancial ao Pai, por quê? Porque ele foi criado da substância do Pai. Portanto, Reshit, né? Bereshit, Reshit. Tirou B, Reshit. Reshit foi criado no Evo, no horizonte da eternidade, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Ele se uniu aos três. Na teologia católica dizemos que através do Sof, ou seja, do Logos, e por isso São João usa a palavra Logos, a Cabala usa Sof, e as traduções portuguesas usam verbo ou palavra, nas trevas. Então ele está na Trindade. Então o verbo estava com Deus. Enarque no Logos, kai o Logos en os pronsteon. Então, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Theon, com Deus, proston Theon, junto de Deus. Então ele foi criado junto de Deus, o Logos, e aí o Rabino diz aqui, esse Logos, que ele aqui termina entrando no time do erro, e aí diz, pela palavra divina. Não é pela palavra divina, né? Aqui não é palavra, é pela informação. Vou insistir nisso para que vocês vejam no final, onde nós vamos esclarecer totalmente segundo a ciência moderna. Pela Torá, por Reshit, o princípio de tudo. O princípio de tudo não é a palavra. O princípio de tudo é a informação, como mostra o centro celular, o núcleo da célula, né? O código do ADN, o código genético, né? Amina, timina,
guanina e citosina, que alguns dizem que é Yod He Vav He, o nome de Javé, que assinou assim, através dessas proteínas, a sua criação. Então, na célula você consegue perceber a informação. Por isso, uma célula reproduz outra, exatamente porque essa informação está no código genético. Mas todos os seres vivos, dizia Jacques Monod, nós vamos chegar a isso, mas a ciência, em 1936, Jacques Monod é de 1965, estava fazendo uma pesquisa independente de Monod e chegou à conclusão que, junto com Jacques Monod, que tudo é projetado, que tudo é fruto de uma informação. Então, são hoje conceitos absolutamente científicos desenvolvidos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, nossos irmãos protestantes, que se honram com o nome de cristãos. Então, em Reshit, Deus criou o céu e a terra. Dentro de Reshit, já disse demais. O bom aqui é que na lei de Moisés, ou seja, é aquilo, é o mesmo que está aqui, só que aqui tem tudo, né? Aqui é a Bíblia hebraica completa, chamada Tanakh. Tem a Torá, os Nebiim, profetas, e os Ketubim. A Torá é a lei de Moisés, que está aqui na minha mão, pelo Rabino Meir Matila Melamed. Então é só o primeiro livro que está ali. Depois tem os Nebiim, que são os profetas. Depois tem os Ketubim, que são os escritos sapienciais. E aqui ele explica no comentário, fazendo algo que nós católicos fazemos, os protestantes não fazem. Eles fazem o texto e pronto, de cima a baixo. E nós aqui, como os judeus, está vendo? Fazemos o comentário. Esse comentário para os judeus é antigo. Eles chamam os comentários de Mishnah. Comentário, Mishnah. Então, a Bíblia é toda comentada, a Bíblia hebraica, pelos rabinos. Ali está uma que não tem o comentário, né? Está puramente no original, né? Como nós mostramos aqui, toda ela no original, em hebraico, hebraico quadrado, né? Toda. Aqui nós temos o livro dos Salmos. Eles sempre botam o texto o título em latim para a gente saber, tá vendo? Aqui nós temos T-A-L-I, Lim. Então, Telim, Salmos, Liber Primus, Salmo Primum, Aleph, e aí o Salmo 1. Né? Aqui nós temos outra marcação que eu fiz, que é mostrando o Salmo 10. Aquele que dá daquela grande, 110, aliás, 109, 110. Então, disse o Senhor ao meu Senhor, oráculo de Yahvé a Adonai. Aqui está escrito 109. Em algarismos romanos, C, I ou L? Salmo CI 10. Então, 109. Salmo 110 está aqui do outro lado. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. A tradução, olha que coisa absurda, como é diferente. Oráculo de Yahvé a Adonai. A palavra Yahvé está aqui, vou mostrar a vocês. Ó. A palavra perdida no simbolismo maçônico, né, que por isso prova que, enquanto os maçons querem saber qual é a pronúncia correta dessa palavra. Yod, Re, Val, Re. Yahvé. Nós, ocultistas, falamos Yod, Re, Val, Re. Não pronunciamos. Mas um grupo de cientistas eruditos disseram que a pronúncia mais plausível é Javé ou Yahvé.
os hebreus não falam, eles dizem Hashem, o nome, ou dizem o Eterno, o Adonai. Em respeito ao mandamento, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, mas no Shema, ou seja, no dizer, na recitação, Moisés deixou o direito de falar em Shema Israel, Yahvé Adonai Eloinu, Yahvé Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Yahvé, o Senhor, é nosso Deus. Yahvé, o Senhor, é um. Esse é o problema entre católicos e protestantes, entre cristãos e judeus, porque os judeus consideram Deus um Deus solitário, enquanto nós consideramos Deus uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Logicamente, o Espírito Santo é a mulher. Se há um pai e um filho, e há um terceiro elemento, esse terceiro elemento é a mulher. Mas continuemos. Então, essas traduções erradas, quer dizer, não se pode traduzir a palavra Marlanf. Marlanf, em qualquer país do mundo, é Marlanf. Eu não posso traduzir. Né? Então é errado a gente traduzir Peter por Pedro. Está errado. O antropônimo não se traduz. Né? O topônimo se traduz. New York pode-se dizer Nova York. Né? Mas também podia se dizer New York. Né? Frankfurt on Main. Frankfurt. Não está traduzido. Frankfurt é Frankfurt, tá vendo? Não traduziram. London traduziram por Londres. Rio de Janeiro, eu era funcionário da Vale, Balcão Internacional, e quando os turistas chegavam, diziam, eu vim visitar o Rio de Janeiro. Então, I came to visit Rio de Janeiro. Quer dizer, não tem tradução. Então esse é o problema. Os nomes próprios, topônimos e antropônimos, não devem ter tradução. Reshit é um nome próprio. É o nome do Filho único de Deus. Então isto é bem claro para qualquer investigador. Agora, ao dizer Bereshit no princípio, na tradução, danou-se tudo. Criou-se toda a confusão. Então, e aí nós ficamos com essa confusão já em João, quando ele diz Enarque no Logos, o que está na origem de todas as coisas, dentro de todas as coisas. Arque é uma palavra também que um dos gregos pré-socráticos diziam, substância primordial, matéria-prima, ou seja, aquilo de que tudo é feito, a informação. De que é que tudo é feito? Da informação. Então, arque, archaios, no grego antigo, significava a matéria-prima, a prima mater. Aquilo de que todas as coisas são feitas, daí vem mater, matéria, madeira. Então, arque, archaios, a matéria-prima. Então, essas traduções, e até no próprio original, as adaptações, essas intervenções, isso atrapalha tudo, e Martinho Lutero acreditava que qualquer idiota podia botar uma Bíblia debaixo do braço, ir para a praça, ou então pegar na sua garagem, como aqui tem na frente aqui do lugar onde eu moro, tem uma loja, e um bobão botou lá umas cadeiras e fez lá a igreja dele. A igreja, sim, são as pessoas, e o templo, que é o local. Então, mas ele é ignorante. Minha esposa estava frequentando, porque é assembleiana, e é uma Assembleia de Deus, mas ela já tinha frequentado uma na Vila São Luís e outra aqui na 5 de Maio. E aí eu fui para honrá-la, eu fui para fazer companhia a ela. De máscara, sentamos com um certo afastamento, uma cadeira sim, uma cadeira não, e o daqui que veio, as outras eu não fui visitar, portanto não sei, mas o daqui que veio fazer a pregação, depois de fazer uma papelada lá que parecia que ele estava
apresentando um programa tipo o Rodrigo Faro, Silvio Santos, porque era ele o centro das atenções, queria chamar a atenção para ele, e chorava, e ria, e sei lá, era uma palhaçada. Aquilo já me deu uma péssima impressão. E no meio da cerimônia, da liturgia, ele disse que não sabia explicar por que, dentro da linha de raciocínio dele, algumas famílias têm vários filhos e somente poucos, ou às vezes apenas um, como no caso da dele, eram 5 irmãos e somente ele se tornou pastor. No caso da minha somos 17, eu me tornei monge, quase monge beneditino, padre Gorado, PG, cheguei até diaconato, mas foi bom, lá fez o curso de filosofia e teologia, Dom de Moura, aprendi muito, né? E também fiz em Petrópolis, mas o do Mosteiro São Bento foi muitíssimo superior. Dom Dilon chamava Dr. Gustavo Corsão e muitos outros que eu não me lembro mais o nome, e os oblatos beneditinos, ainda são muitos por aí, assistiam o curso. Então, e ele nos ensinava isto. Então, ele era perito em São Tomás de Aquino, e traduzir São Tomás de Aquino é difícil. Então, traduzir, traditor, tem que traduzir sem trair. E o que nós estamos vendo aqui é que não só os tradutores, mas os próprios originais, Beresh bara Elohim, então, não diz Bereshit bara Elohim. Então, na Bíblia hebraica, não diz mais nada a não ser isso. Mas aqui, na lei de Moisés, o nosso queridíssimo Meir Melamed Matzilá faz a tradução, aqui do lado, ó, hebraico-português, aqui está em hebraico, Bereshit. E aqui está a palavra Bereshit, que ele vai traduzir aqui como no princípio, do mesmo jeito que a Almeida, do mesmo jeito que as outras, tá vendo? Mas aqui embaixo ele diz que a palavra correta é no hebraico Reshit, princípio de tudo, o mesmo que arque. Por isso que São João diz enarque no logos. O princípio de tudo era o logos. Tanto faz arque arcaios no grego como logos. Arcaios era uma palavra menos usada. Logos era a palavra mais recente. Então, os pré-socráticos preferiam usar arcaios e os filósofos pós-socráticos passaram a usar logos, principalmente na escola de Alexandria. Então, o significado é o mesmo. Por isso, São João vai explicar dizendo enarque enologos. Quer dizer, arcaios, o princípio de tudo, é o mesmo que logos, o princípio de tudo. Mas a verdade é que até essa concepção dos próprios gregos, hoje está defasada. Por quê? Porque a ciência chegou à conclusão que o princípio de tudo é a informação. Então eles podiam dizer claramente, se soubessem, não sei se é por ignorância ou se é a conspiração do silêncio, o princípio de tudo, a prima mater, não é a palavra, nem é o verbo, nem é reshit em hebraico e logos em grego. Como o Antigo Testamento é feito em hebraico, é errado falar Antigo Testamento, Antiga Aliança é o correto, porque ninguém morreu e deixou uma herança. Deus não morreu no Antigo Testamento para deixar a herança. Já no Novo Testamento, não. Jesus morreu e deixou-nos por herança os seus bens, a sua graça, né? A isso se chama redenção. Então vocês veem como é que mesmo nos originais a gente tem dificuldade. Quer dizer, poxa, Meir Messila Malamed, eu tenho dele tenho por ele uma afeição enorme. Ele aqui explica no comentário na Mishnah, então ele explica que a palavra é chamada Reshit, vem de Rosh, ou Resh, cabeça. Portanto,
a palavra sai da cabeça, sim, porque o homem fala como pensa, pensa como sente e sente como crê, né? Diz a retórica que eu aprendi, né? Mas aqui o reshit é a informação, o pensamento, porque o hebraico não tem substantivos abstratos, é uma língua pobre. Então, em vez vamos dizer assim, informação, pensamento, eles traduziram por Bereshit, não foi traduzido, na Torá fica assim, mas os tradutores, até aqui, o próprio Meir Melamed coloca na tradução no princípio. Jerônimo na Vulgata, em princípio. Então, com esse problema nós temos que lidar, mas eu vou mostrar a vocês até o final da nossa aula que a ciência moderna descobriu que o princípio de tudo é a informação. Tudo é informação. Tudo, eu sou informação. A célula é informação, como eu já disse. Não vou repetir. Então, vamos agora mostrar a vocês aqui uma obrazinha que me foi dada pelo meu irmão Marcos Vinícius Tavares de Oliveira, talvez ele não se lembre. Corpus Hermeticum, já comprovadamente escrito por Hermes Trismegisto, discurso e iniciação, Hermes Trismegisto, tá vendo? A Tábua de Esmeraldas, e aqui no início, o primeiro capítulo, Poimandres, ele diz, mas tu quem és? Eu, disse ele, eu sou Poimandres, o Nous da soberania absoluta. Nous é o mesmo que o Noumenu, ou seja, Reshit. Aqui Hermes usa a palavra Nous. Mantém teu intelecto tudo o que desejas aprender e eu te instruirei. Então, a essas palavras mudou de aspecto e subitamente tudo se abriu diante de mim. Em um momento e vi uma visão sem limites. Tudo tornou-se luz. Está vendo? A informação é luz, serena e alegre. E tendo visto, apaixonei-me por ela. Depois surgiu uma obscuridade dirigindo-se para baixo, sendo por sua vez assustadora e sombria. Rolando em espirais tortuosas semelhantes a uma serpente, seguindo nos pareceu. Depois essa obscuridade transformou-se numa espécie de natureza úmida agitada e produziu uma espécie de som, saindo dele luz. Um verbo santo veio cobrir a natureza. Aqui o tradutor de Esdras colocou um verbo, é o Logos. Ele vai falar, quer ver? Estás tu, disse ele. Sou eu, Nous, teu Deus, aquele que existe antes da natureza úmida que apareceu fora da obscuridade. Quanto ao verbo luminoso saído do Nou, é o Filho de Deus. Quem então, disse eu, conheça o que quero dizer por esse meio. O que em ti vê e ouve é o verbo do Senhor. O teu Nous é o Deus Pai. Não são separados um do outro, pois esta união é que é a vida. Então, aqui parece, ele usa a palavra verbo, não logos. O que eu queria dizer então é que foi em Hermes Trismegisto que o São João encontrou a palavra no original, aqui está traduzido, o Logos. Ele chama de o Nous, teu Deus, o Nous, né? Eu sou o começo, eu sou tudo, eu sou luz e vida, embora eu me esconda na obscuridade. Então, de onde surge o examento da natureza? Respondeu, da vontade de Deus. Ora, o Nous, Deus sendo macho e fêmea, existente como vida e luz, olha que frase bonita. Ora, versículo 9, o Nous, o Logos, Deus, sendo macho e fêmea, vamos ver isso, viu? O hermafrodita, existente como vida e luz,
segundo João diz, nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. Tudo conforme Hermes Trismegisto e a escola alexandrina. Faz nascer de uma palavra um segundo, nous, demiurgo, que sendo Deus do fogo e do sopro, criou governadores e potestades em número de 7, os quais envolvem nos seus círculos o mundo sensível, e seu governo se chama o destino. Então, é bonito, né? O discurso de Poimandres ora vai para São João, ora vai para a alquimia. Deus é macho e fêmea, segundo a alquimia, o homem é macho e fêmea, porque é a imagem e semelhança de Deus, e Deus é menino e menina, né? Então aqui está o símbolo da tábua de esmeraldas, que começa dizendo: a verdade é nos 3 mundos, mundo, submundo e supramundo. Naquela cruz maçônica que eu mostrei, tem uma cruz, uma trave maior no centro, mundo, submundo e supramundo. Então, aqui está, portanto, o corpus hermético, uma preciosidade, né? Trata-se da verdade, nada além da verdade. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para realizar o milagre da unidade. Então, para voltarmos a ser aquilo que nós éramos no pensamento do Ain. Isso através do Logos, da informação, do Arque, como se fala, tudo é, portanto, Arque, formado pela informação, que aqui Hermes Trismegisto chama de nous, e os pré-socráticos chamavam de arque, arcaios, né, a origem de tudo, e os mais recentes filósofos gregos chamaram de logos. Na escola de Alexandria, contemporânea a César, foi ele quem a incendiou sem querer. Um incêndio na luta entre Cleópatra e o irmão mais novo dela, governado pelos sacerdotes, que queriam expulsá-la do trono para colocar o menino e dominá-lo. Então, o que está em cima é como o que está embaixo. Jesus diz no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra, embaixo, como no céu, em cima. É uma maravilha quando nós estudamos religiões comparadas, mitologias comparadas, porque você vê que já havia... Deus nunca enganou a humanidade. Tudo está em tudo. Kol bakol, em hebraico. Não é Coca-Cola não, tá? Mas eu decorei usando isso, Coca-Cola. Kol bakol. Então, aqui está a concepção que Hermes Trismegisto coloca ali, o hermafrodita universal, segundo a alquimia. Então é um quadrado, esse quadrado tem uma nuvem, né? Essa nuvem tem o Adam original, o homem original, o Adam Kadmon, dividido ao meio, e não costela, a palavra cela, costela não tem nada a ver, já falei para vocês. Uma metade é feminina, outra metade é masculina, ambas seguram um pássaro. Na carta do tarô, as mãos, uma virada para cima segura uma águia pequenininha, e outra virada para baixo segura outra águia pequenininha. Então, no hermafrodita do tarô, segura-se 2 varetas, muitíssimo parecido, tá? E ela está dividida o hermafrodita está dividido em 4, porque é Malkut, né? Aqui já é o de baixo, né? É o microprósopo, já é o que está embaixo. O que está em cima, não sabemos exatamente como é, mas é o que está embaixo. Então aqui tem 4 temperamentos: fleumático, sanguíneo, melancólico e colérico. Vocês podem ver tranquilamente aqui, ó. Fleumático, sanguíneo, melancólico e colérico. Então, cada um de nós foi separado. O homem
teve uma natureza mais ativa, mais de fogo, a mulher uma natureza mais passiva, mais de água, foram separados. Então éramos assim, tanto aqui como aqui está mais claro, metade e metade, uma águia e uma taça com 3 serpentes, mais 2 cabeças. Mas ali está melhor, é uma cabeça só. E aqui está a concepção de Gênesis 1, ali é em Gênesis 2. Aqui a concepção eu já mostrei, rei e rainha. Então Deus nos fez para sermos reis e rainha, e nos fez a sua imagem e semelhança, e nos deu os 4 temperamentos. Eles têm virtudes e defeitos, nós temos que cultivar as virtudes e eliminar os defeitos. Então, a carta a última carta do tarô, que mostra o hermafrodita com a vareta na mão. Vamos ver se nós a encontramos. Não está muito claro aqui nesse tarô, mas são essas 2 cartas aqui. Tá vendo? É a mesma coisa, tá vendo? A nuvem, só que tem os 4 elementos aqui, são o colérico, o fleumático, o nervoso e o sanguíneo, é a mesma coisa. E aqui também. Você vê que a mesma ideia, tá vendo? Aqui os 2 bastões não estão muito claros, aqui os 2 bastões estão muito... Aqui que não estão muito claros. Não, tem todos os 2 estamos claros, mas aqui está claríssimo. Aqui está claríssimo. Lá 2 águias, aqui 2 bastões. A concepção é ligeiramente diferente, mas no final das contas são análogos. Então aqui entra a ideia do hermafrodita, mas o hermafrodita não foi criado em Gênesis 1. Em Gênesis 1 é aquela criação do rei e da rainha. Lembra? Falei para vocês, mostrando mais uma vez como são semelhantes. Olha só, vamos comparar. Não vou desmarcar para a gente não perder, mas vamos comparar. Olha, a carta do tarô, tá vendo? Um círculo em torno do hermafrodita. Um círculo em torno do hermafrodita. Um águia numa mão, outra águia na outra mão. Aqui, um bastão em uma mão, um bastão em outra mão. Tá vendo? E aqui os 4 temperamentos que estão simbolizados por os 4 animais, né? Que aqui são ditos claramente: o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. A mesmíssima coisa, de escolas completamente diferentes. A verdade é uma só. A verdade existe. Então, mas esse homem que foi dividido não é o homem criado por Deus em Gênesis 1. Em Gênesis 1, o homem é criado como como nós mostramos aqui, como reis e rainhas. Então aqui nós temos as 2 versões. Em Gênesis 2, metá. Em Gênesis 1, separados, reis e rainha, em dignidade, iguais em dignidade e direitos, e já separados. Então, mas o interior é que é metade do outro. A mulher tem a metade do homem, ou seja, tem um ser masculino dentro dela, o outro, e o homem tem um ser feminino dentro dele, o outro. Então, cada um de nós tem o outro. Por isso, Jesus diz: amai o próximo como a ti mesmo. Porque se você não souber amar o outro que está dentro de ti, a mulher tem um ser masculino que tem, aparentemente é contraditório, né, já que ela é mulher prima pela emoção, e ela tem momentos de grande racionalidade, ela é submissa e tem momentos de sensibilidade, e o homem prima pela razão e pelo desejo de mudar, de transformar o mundo. Então, mas de qualquer maneira, se completam. E aqui são feitos como reis e rainha para dominar, em dignidade e direitos. Então, aqui, criados por Reshit. Então, vejam bem, Reshit
que está na Divina Tríade, a Ein Sof Yaor, cria a mulher e o homem. E o Demiurgo, Javé, cria um só do barro e depois sopra nas suas narinas, depois divide ao meio. O mito diz que tirou uma costela, costela coisa nenhuma. Isso vem da Babilônia e o agiógrafo copiou. Já vamos terminar. E aí os faz diferentes, e o homem para ser lavrador e a mulher para ser escrava dele. Então você vê que o mais curioso é a identidade, a perfeita identidade das escolas, né, mostrando que há uma verdade, e essa verdade aqui é esta, que Gênesis 1 é um Deus, Elohim, El, usa o verbo bará, criar do nada, ou seja, de si mesmo. Já no Gênesis 2 usa Yavé, o sendo, né? Eie, Asher, Eie, eu sou o ser. Yavé, ele é o sendo. Já dissemos isso várias vezes. Então, a nossa proposta é mostrar que tudo isto vai confluindo pelas diversas escolas de ocultismo, e se nós soubermos ver as igualdades, né? Ó, a taça e a águia em um, aqui é uma serpente e um copo com 3 serpentes no outro. Então, de qualquer maneira, nós temos lá na carta Hermafrodita, né, nós temos os 2 bastões. Então, e assim nós estamos acabando, passamos de 1 minuto, mas assim nós acabamos. Então, continuaremos no próximo, e nessa sequência iremos mostrar como é que a ciência terminou entendendo o que aqui está. Fica agora, por que a diferença entre essas duas criações? Porque El, o Elohim, usa bará, criar de si, e Javé usa criar da substância feita dele. Ou seja, Elohim é essência, e cria da sua essência. Ele é essência, substância, existência, ele cria da sua substância, ou natureza. A essência é ele em si. E ele cria Reshit da sua natureza. Então, Reshit é a criação consubstancial ao Pai. E Yavé também é consubstancial a Reshit. É criado por Reshit. Porque tudo é criado em Reshit, nele, por ele e com ele. Então, 2 criações completamente diferentes. Então, junto com a tríade, só há Reshit, que é o princípio de tudo, o princípio de todas as coisas, dito o verbo ou a palavra, mas na verdade é a informação. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Ein Sof Yaor, inteligente, vontade e memória, sabedoria, poder e vontade, como vocês quiserem, né? Então, de qualquer maneira, luz, vida e amor, seja lá o que for, essa tríade criou reis, um casal de reis, para reinarem. Mas dentro do rei está um feminino, e dentro da rainha está um masculino. Amar este outro que está dentro é que é o processo que Jung chama de individuação. Nós falamos de integração. E Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo. Ora, o que é que está mais próximo de mim? Eu mesmo. E eu mesmo tenho dentro de mim um masculino. Sou homem masculino. E isso não... sou homem feminino. Isso não fere o meu lado masculino, diz Pepeu Gomes. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Que maravilha. Ele não sabia, talvez, a profundidade do que ele estava falando, ou sabia. Muito bem, me despeço aqui de vocês com esse segundo vídeo, já dando um passo adiante do primeiro, mas mostrando que, mesmo nos originais, nós temos que ter uma luz especial para poder não nos enrolarmos. Deem o seu like, né? Gostei, e fico feliz, agradeço, porque 530
cliques, né? No início eram apenas 56 a 90. E a duração do tempo em que se assistia o vídeo já chegava a 16%, no máximo 27%. Entre 16% e 27%. Os últimos vídeos dessa série foram assistidos 91%, quase 100%. Então, as estatísticas estão mostrando que nós estamos conseguindo falar para vocês a verdade, tirando assim das fontes, e mesmo nas fontes, tendo que recorrer à inteligência, ao dom do entendimento que nos foi concedido pela graça de Deus. Então, até a próxima, terminando aqui aos 55 minutos e 30 segundos. Até a próxima.